O Ciro virou, Fabiola, um franco atirador, né? Ele sempre foi, o principal adversário do Ciro Gomes sempre foi a sua própria língua. Ele, nas campanhas em que esteve bem posto, algumas até imaginou-se que ele poderia, se tornar candidato competitivo, com potencial para chegar ao segundo turno e eventualmente até disputar ali, em condições bastante competitivas a presidência da República. Mas ele sempre acaba tropeçando na própria língua. Agora, ele, que se diz fora da política, que não tem mais interesse eleitoral, ele reforça esse seu caráter de franco atirador, né? E há uma mágoa. E não, nessa última resposta do Ciro, então fica muito nítido por que ele tem tanta mágoa do PT, né? Porque houve, de fato, essa articulação, isso já foi noticiado, ele próprio contou para nós aqui, em outra oportunidade. Ele se recusou a fazer o papel que o Haddad fez em 2018, que foi o de encarnar o vice do Lula, de tal sorte que lá na frente, quando houvesse a declaração da inelegibilidade, aquele vice assumisse como uma alternativa do PT, mas tendo o Lula como impulsionador, né? Ele aceitava participar do jogo, mas sendo candidato de saída e não representando. Eu me lembro que naquela campanha de 2018, o Haddad chegou a participar de eventos públicos com uma máscara do Lula. Ele ia ao evento e foi feita uma máscara e ele dizia: Olha, é como se o Lula estivesse disputando a eleição. Esse foi o papel que o Ciro Gomes se recusou a fazer. E hoje ele se tornou um dos principais antagonistas do Lula, do PT, do petismo, e ele faz essa distinção entre uma distinção muito tênue, né, eu diria, entre o Lula e o Bolsonaro. Um é o câncer, o outro é a metástase. Evidentemente, a metástase é pior do que o câncer. O câncer ainda tem algum tipo de tratamento, né? Mas ele, na prática, diz que a política brasileira não avançará se esses dois personagens não desobstruírem a cena. E a maioria do eleitorado, lá em 2022, eh, fez essa opção pelo Lula. O Lula voltou para evitar o risco democrático que representava o Bolsonaro, né? Então, hoje, essa despolarização ela não está no horizonte, né? O que há no horizonte é a perspectiva de, eventualmente, surgir uma alternativa conservadora menos tóxica do que o Bolsonaro, que hoje está inelegível e provavelmente continuará inelegível em 2026. Então, é esse processo de construção de uma alternativa menos neandertal a essa opção representada pelo Bolsonaro. Mas, quanto à polarização, ela deve permanecer por algum tempo, Fabiola. E, portanto, o Ciro Gomes, com a sua newsletter, agora sem mandato, com newsletter sem pretensões políticas, segundo ele, né? Ele vai ter muito assunto, porque o cenário que ele imagina, ele não está no horizonte. É engraçado, né? Porque ele foi para esse lado, né, Thales? Ele virou, ele até abriu falando que nós jornalistas, ele falou nós jornalistas, ele não tem, ele falou ele não precisa de diploma a mais para ser jornalista, ele já se coloca então como jornalista. O Ciro que está escrevendo, ele está, na verdade, apresentando um programa, né? Ele apresenta o programa dele no YouTube, inclusive a mulher dele, eu acho que também faz a produção, apresenta junto com ele também, a Gisele. E ele agora virou um comentarista, um analítico, né? E é um ótimo analista, inclusive, porque tem uma experiência política, já esteve atrás do balcão, né, Thales? Ele tá, esse negócio dele se dizer jornalista ou youtuber, não, ele é um TikToker, formador de, TikToker. TikToker. Ele está imitando o César Maia. César Maia, um tempo atrás, quando foram inventados, quando apareceram os blogs, o César Maia criou o blog do César Maia e ele ficava na internet fazendo, escrevendo, fazendo comentários o tempo inteiro. Depois foi eleito prefeito, reeleito prefeito e continuou fazendo blog. Aí ele passou a fazer o ex-blog do César Maia, que é uma newsletter que ele até hoje distribui, mesmo César Maia, ex-prefeito do Rio, atualmente vereador, pai do deputado Rodrigo Maia. Então ele está seguindo o mesmo receituário do César Maia, com uma diferença. Ele hoje é um pote até aqui de mágoas, né? Essa entrevista, ele
destilou toda essa mágoa. A mágoa contra o Lula foi explicada ele mesmo explicou que o Lula, segundo ele, cometeu uma canalice contra ele, que não deixou ele ser candidato. Ele acha que se ele fosse o candidato, poderia ser eleito contra o Bolsonaro. E então tem essa mágoa pessoal contra o Lula, a mágoa com o PT. Ele está magoado até hoje com o PT, e a mágoa contra o irmão, com o Camilo Santana, com os antigos aliados dele. Então é uma entrevista em que ele destilou essa mágoa toda, revelou, disse que não vai ser candidato. Eu não acredito muito que não vai ser mais candidato a nada, porque acho que esse negócio dele continuar, o César Maia foi a mesma coisa, começou a fazer o ex-blog para se manter na mídia e para voltar a ser candidato. Ele voltou a ser candidato. Então eu acredito que o Ciro, cedo ou tarde, vai voltar, tanto que ele está aliado lá ao Tasso Gereissati, há uma articulação deles para tentar derrotar o grupo do Camilo Santana e do irmão no Ceará, e aí talvez ele volte a ser candidato a alguma coisa lá pelo Ceará. É o que eu imagino, porque acho difícil a pessoa estar fazendo essa campanha toda que ele faz para nada, só para fazer a campanha, né? Então, acho que está claro para mim que ele está tentando alguma coisa. Não sei exatamente aonde ele vai, eu acho que ele próprio não sabe. Ele vai definir as novas posições ao longo do caminho, né? O caminho dele o caminho se faz ao andar, né? Ele vai tentar fazer o caminho ao caminhar, né? É. Mas, Agora evidentemente, hoje é um pote até aqui de mágoas. tem uma diferença, viu, Fabíola, se me permite uma observação. Ele se definiu como jornalista, né? E aí fala, nem, não é preciso mais diploma. E, de fato, hoje o exercício do jornalismo já não, já não exige como pré-condição um diploma de jornalista, né? Mas eu faço uma distinção entre o jornalista e o papel que o Ciro decidiu exercitar, que o jornalista, antes de veicular determinada informação, ele precisa checar os dados e se comprometer com a veracidade daquele dado, né? O Ciro, ao contrário, ele joga suspeitas no ventilador e ele mesmo diz, olha, não é minha obrigação verificar isso, né? Vão lá vocês verificar e tal. E nesse caso, por exemplo, dos precatórios, que ele praticamente insinua que houve um conluio entre o governo, o Lula, o Haddad e o sistema bancário, de tal sorte que, ao pagar 93 bilhões de reais de uma vez em precatórios, o governo beneficiou o sistema bancário. E aí os dados do Banco Central indicam outra coisa. Ele diz, não, o Banco Central falseou os dados. E aí ele dá uma outra informação, diz que os bancos, em verdade, não eram os portadores daqueles papéis dos precatórios. Aquilo estava concentrado em escritórios de advocacia, que eram prepostos dos bancos. Então fica um jogo de palavras e de dados que realmente não o credenciam ao exercício do jornalismo. O jornalismo tem que ir lá, checar tudo, depois de tudo verificado, vai e publica, com todas as consequências a que um jornalista está sujeito, né? O Ciro vai jogando informações, dados, aí é mais fofoca, né? Você joga as fofocas no ventilador e aguarda a repercussão. E não é à toa que ele é campeão aí de muitas ações judiciais, né? Contra o Ciro Gomes, e um pouco por conta desse seu papel de franco atirador, né? E não orna com o jornalismo, né? É outra coisa.